Então, vitória. A União Europeia aceitou todas as condições de Trump. Os Estados Unidos da América continuarão protegendo a Europa da Rússia e da China, e a Europa vai aumentar seu próprio poder militar. Estando sob nosso guarda-chuva, a Europa abre totalmente seus mercados para os Estados Unidos da América. Ou seja, agora, 450 milhões de habitantes do continente vão poder comprar excelentes e baratos produtos americanos sem tarifas, coisa que antes não podiam fazer. A Europa investe em tecnologias americanas, compra fontes de energia dos Estados Unidos da América, paga 15% pela importação de seus próprios produtos e adquire equipamentos militares para si e para a Ucrânia. Essa é uma grande vitória de Trump. Não sobre a Europa, mas uma vitória. É uma vitória porque esse é o caminho que ele traçou para o nosso país. Não é que a Europa vai ficar mal agora. A Europa vai começar a viver de acordo com suas possibilidades. Isso é a única coisa que vai acontecer. Além disso, exigimos que nossos parceiros e aliados lidem com a imigração islâmica. Mas vamos começar por outra coisa, pelos nossos assuntos internos, pela purificação através da qual começou a renovação da América, na restauração da América. A CIA tem informações de que Putin não queria Trump em 2016. Putin queria, embora tenha dito a alguém, tanto faz. Mas, na verdade, de acordo com todos os documentos, queria Hillary. Por quê? O Kremlin tinha material comprometedor sobre ela. Eles tinham em mãos um laudo médico e correspondências com médicos mostrando que ela tinha sérios problemas mentais e que usava drogas. Bem, lá estava escrito que eram tranquilizantes fortes. Portanto, ela não pode ser presidente nem do conselho. Clube de corte e costura em uma escola bem mediana de um bairro bem desgastado. Mas já começamos a falar sobre isso no vídeo anterior. Sim, quero lembrar que hoje vou viajar por 10 dias, então os programas vão sair com menos frequência. Vão sair, eu prometo, mas claramente não todos os dias. Por enquanto, vocês podem baixar meu livro Capitalismo 101, é de graça, o link vai estar na descrição, e receber diariamente depois disso também de graça, e totalmente graças a Non-Profit. Ou seja, receber diariamente esses vídeos de 10 minutos com anedotas históricas, histórias, simplesmente filosofia interessante. Bem, e agora? O vice-diretor do FBI, Dan Banzena, escreveu ontem O Mais Estranho Seu. Estou tremendo com o que descobri, escreveu ele. Nunca vou conseguir apagar isso da minha memória. O que foi que ele descobriu? O que ele não vai conseguir apagar da memória de Epstein? Talvez outra coisa, talvez Obama com sua traição no mínimo, aos princípios da nossa república. Dan continuou. Ontem falamos com vocês sobre esse tweet misterioso que se tornou viral de Dan Bongino. Ele afirmou que não seria mais o mesmo após descobrir algo sombrio e sinistro, corrupção no FBI. Aqui está a postagem. Você pode ver que ela realmente se tornou viral, com 20 milhões de visualizações, 43 mil repostagens e 210 mil curtidas. Durante meu período como vice-diretor do FBI, relatei diversas vezes que ocorriam situações imperceptíveis aos olhos, mas que de fato estavam acontecendo. O diretor e eu estamos comprometidos em erradicar a corrupção nos órgãos governamentais e o uso político das operações policiais e de inteligência. Foque na última parte. Ela será útil. Esse é o nosso objetivo principal. Mas o que descobri durante nossas investigações fundamentadas e necessárias sobre as questões mencionadas acima, ou seja, sobre operações de inteligência e o uso de órgãos federais de aplicação da lei contra adversários políticos, me abalou profundamente. Não podemos governar o país dessa forma. O que descobri me mudou para sempre. Conduziremos investigações justas conforme as regras e a lei. Vamos obter as respostas que merecemos. Como em toda investigação, não sei aonde ela levará, mas prometo uma busca digna pela verdade. Não a minha ou a sua verdade, mas a verdade. Que Deus abençoe a América e seus protetores. Atenciosamente, Dan Bongino.
O que se pode entender disso, né? O que foi isso? Algo relacionado Com espionagem, com corrupção nos altos escalões do poder. Em que sentido só podemos supor? E o meu palpite é que nossos serviços de inteligência tentaram eliminar fisicamente os adversários políticos de Obama, Hillary, Biden, Kamala e todos os outros criados daquele mesmo poder fascista que eles estavam construindo nos Estados Unidos da América. Por algum motivo, eu acho que o caso Epstein está de alguma forma relacionado a tudo isso. Não sei como, mas não sei. Naturalmente são só fatos, mas tenho a sensação de que existe alguma ligação. E não sou só eu que tenho essa sensação. Quero lembrar que o atual diretor do FVR, Kash Patel, quando trabalhava no Congresso, né, no comitê do Devon Nunes, foi a pessoa que descobriu os bastidores do engano cometido pelos democratas do país. Descobriu que o rastro russo estava com Hillary e não com Trump. Descobriu para quem ela e o Comitê Central do Partido Democrata pagaram pela sujeira contra Trump, mas não para encontrar sujeira, e sim para inventar sujeira. São funções diferentes, e agora ele mesmo está liderando a investigação no FBI. Lembram então que havia um clamor em todo o país. Putin está ajudando Trump. Aconteceu que era tudo ao contrário, a Rússia preferia Hillary. Esse artigo faz referência aqui. Este artigo faz referência ao material sobre como a avaliação da comunidade de inteligência ela estava errada, como tudo era ao contrário. Por exemplo, aqui neste artigo muito longo e muito detalhado, eles explicam em detalhes como foi essa avaliação da comunidade de inteligência. E tentaram apresentar os republicanos como o partido que o Kremlin apoia, quando na verdade é o contrário, certo? E eles... É um artigo longo e fascinante, eu recomendo que você leia, o link está bem ali. Na sua tela, uma edição fantástica. Eles mergulham profundamente nas fontes, aqui sob a avaliação da comunidade de inteligência. E como John Brennan Comey e Barack Obama, junto com Hillary Clinton, acusaram o presidente Trump, quando na verdade tudo era o contrário. O que eles fizeram foi usar espiões russos. Hoje existem confirmações e documentos de que os democratas usaram o Serviço Federal de Segurança. Essas são as 3 letras russas corretas, não americanas, estou afirmando. Que os democratas fizeram um acordo criminoso com eles, como o Ted, o irmão sobrevivente dos Kennedy, certa vez. O senador enviou seu amigo, o senador Tommy, para Moscou com uma proposta de que a KGB da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o Partido Democrata dos Estados Unidos da América lutassem juntos contra Ronald Reagan. E propôs convencer os americanos de que a KGB não era inimiga, mas sim que os republicanos eram os verdadeiros inimigos da América. A história é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, certo? Na verdade, a verdadeira história, e não aquela que depois é reescrita pelos vencedores. Você entende? Isso mostra que, na verdade, foi a Hillary quem usou os russos. Os russos preferiam a Hillary. Os russos queriam a Hillary. E ela sabe disso. Ela paga espiões russos para escreverem um dossiê sobre Donald Trump. É disso que fala Dan Bongino. Agora não temos nenhuma informação, porque Dan Bongino trabalha fora da sala secreta, trabalha dentro da sala secreta, obviamente revisando esses documentos e os documentos sobre o Russiagate. Mas Dan Bongino é um participante desse grupo de trabalho, e é esse o ponto. Dan Bongino confirmou isso. Esse trecho diz respeito a Hillary Clinton. Agora, quem está dando os documentos para Dan Bongino? Dan Radcliffe, diretor da CIA, Dan Radcliffe, John Radcliffe, Dan Bongino, John Radcliffe, diretor da CIA, está entregando esses documentos para Dan Bongino. E agora Radcliffe disse hoje de manhã que é bem possível que Hillary Clinton acabe na prisão por causa disso. Clipe incrível. Radcliffe, diretor da CIA, lá é uma bagunça tão grande que os documentos são retirados da CIA e entregues para uma equipe especial sob o comando justamente de Bandin.
Isso é uma cooperação absolutamente sem precedentes entre as agências para que, em vez de fazerem sua própria análise, enviem para análise de uma agência vizinha. Acho que isso nunca aconteceu antes. Então, de novo, Maria. Então, Bartholomew e John Radcliffe estão discutindo o choque de Bandin. Ainda há chance de acusações formais. Ainda há possibilidade de acusações, potenciais processos judiciais, responsabilização daqueles que talvez tenham mentido sob juramento, como John Brennan, James Comey e possivelmente Hillary Clinton. Por isso fiz as recomendações que fiz, assim como o diretor da Inteligência Nacional, Gabbard. E por quê? Continuaremos compartilhando informações de inteligência que apoiem a capacidade do nosso Departamento de Justiça de apresentar acusações justas e fundamentadas contra aqueles que cometeram essa fraude contra o povo americano. E isso é uma mancha para o nosso país. E aqui está mais uma discussão sobre o tweet de Mandin. Trump, Rússia, a operação em Mar-a-Lago. Por quê? Para quê? Quem? Eu realmente acho que uma das coisas que eles tinham lá embaixo era... Eu realmente acho que uma das coisas que eles tinham lá eram documentos sobre a farsa russa da CIA, mostrando a culpa da CIA e do FBI. Houve várias investigações. O diretor Radcliffe, o ex-diretor de Inteligência Nacional Radcliffe, falou sobre isso. Acho que provavelmente é uma daquelas coisas que eles poderiam ter lá porque ele ordenou que fossem desclassificadas. O fato de o Ministério da Justiça não ter concluído o processo para a divulgação adicional desses documentos desclassificados não diminui sua importância. Então você está falando sobre os documentos originais do Spygate, os documentos originais que iniciaram toda a operação, que se tornou o Russiagate, que se tornou o dossiê e todo o resto. Estamos falando das comunicações eletrônicas originais e tudo mais obtido naquele período. E isso quando você trabalhava com as equipes. Você trabalhou com Kash Patel e muitos outros. E, aliás, eu acho que com o saudoso e grande Rich Higgins. Por exemplo, a investigação sobre o que a CIA realmente fez e as evidências que eles analisaram para chegar à conclusão de que a Rússia queria que Trump vencesse as eleições. 2016. Há uma enorme quantidade de documentação mostrando abuso e culpa. Eles escolheram as informações seletivamente para chegar a uma conclusão, enquanto a esmagadora quantidade de provas que apontavam para outra direção foi deixada de fora. Essa era a situação do diretor Radcliffe. Isso acusa a Agência Central de Inteligência e o FBI. Ou seja, chega uma avalanche de documentos que destrói todos os argumentos do Partido Democrata dos Estados Unidos da América. É assim que tudo começou contra Kash Patel. E todas essas coisas começaram a se encaixar de uma forma muito incomum. Eu disse para Dai Devin, nós seguimos o dinheiro, e eu vou te dizer agora mesmo que o Comitê Nacional Democrata e a Hillary pagaram por isso. Às 9 da manhã, em um dia de semana, ele me disse, Kash, se você vai beber a essa hora, saia do meu escritório. No final, tudo se resume ao dinheiro, que é o mais fácil de rastrear, pois precisa ser documentado ou transferido de alguma forma. Conseguimos, de acordo com a autoridade do juiz, permitir que eu e outro colega visitássemos os bancos dos advogados e revisássemos os registros em uma sessão fechada. E não nos era permitido revelar a ninguém o que vimos. Então, finalmente, na véspera da decisão do tribunal, a Fusion revelou que Christopher Steele havia sido pago pelo próprio Comitê Nacional do Partido Democrata. Havia nomes que acabariam se tornando conhecidos, que recebiam dinheiro da Fusion, nomes que agora são conhecidos, mas que na época não eram. Nellie Ohr, esposa de Bruce Ohr, recebia dinheiro da Fusion, como descobrimos, para coletar informações de inteligência sobre a Rússia e depois repassá-las ao FBI. Conseguimos descobrir que os advogados da Perkins Coie eram advogados do Comitê Nacional Democrata. Nellie, esposa de Bruce Ohr, trabalhava para uma empresa ligada à Perkins Coie. Pagaram $10 milhões e então pegaram esses $10 milhões e pagaram. Christopher Steele recebeu dólares americanos 168 mil para obter material comprometedor. Eles pagaram para Nellie Ohr, acho que $50 mil, pela pesquisa dela contra o presidente e sua filha. E eles entregaram tudo isso diretamente ao departamento, que então usou isso no Foreign Intelligence Surveillance Act e na investigação contra o presidente. Então agora você conectou o dinheiro e as pessoas e colocou o partido político bem no centro do seu oponente. Isso é revoltante. Vamos olhar para essa saga através da perspectiva de um advogado que trabalhou com Epstein, com Trump, com o Congresso, com a Suprema Corte, um dos juristas mais conhecidos do país, Alan Dershowitz.
Você representou Jeffrey Epstein? Você representou Jeffrey Epstein como advogado no passado, você representou Donald Trump como advogado no passado. Qual desses nomes lhe custou mais amigos? Bem, essa é uma pergunta difícil. Acho que Trump. Sem dúvida, por causa do Trump, eu perdi mais amigos. Assim que comecei a interpretar Trump, fui banido. Meus livros não eram vendidos na Feira do Livro. Eu não podia me apresentar na sinagoga reformista local, não era convidado para o centro comunitário, a biblioteca me baniu. Fui tratado da mesma forma que Joseph McCarthy tratava os comunistas, só que pior, porque o macartismo não perseguia crianças. Eles perseguiram meus filhos e netos. Minha esposa virou vítima, minha neta virou vítima, minha filha virou vítima. As pessoas me julgam por ser parente de Alan Dershowitz, que defendeu o Trump, e não querem se associar comigo por causa disso. E, sabe, eu tenho netos e filhos que são profissionais e isso afetou a carreira deles, assim como a minha vida. Minha esposa uma vez entrou na academia e uma das mulheres que estava lá saiu e disse: eu não posso estar na mesma academia que a esposa dele. Alana Dershowitz. E ele foi democrata a vida toda. Defendeu assassinos, fraudadores, envolveu-se em intrigas políticas, manipulações financeiras, era o queridinho da imprensa, era convidado para festas da alta sociedade, encontros com presidentes, fazia discursos em universidades. Tudo mudou no dia em que ele aceitou a proposta de Trump para ser seu advogado. Ser, na verdade, nem exatamente ser, mas fazer parte do seu grupo jurídico. Alan contou, uma vez ouvi uma entrevista dele em que ele dizia que amigos de longa data desligavam o telefone quando ele ligava. Isso foi depois que ele disse que ajudaria Trump no processo de impeachment. Como avisaram a ele sobre o cancelamento das aulas que ele dava, palestras, como os clientes começaram a deixá-lo, e ele disse que nem poderia imaginar que nos liberais bondosos, gentis e compassivos havia tanto veneno e ódio. Não sei se Dashkovich virou republicano, acho que não, mas com certeza ele saiu do Partido Democrata. Sabe, eu representei O.G. Simpson. Representei Klaus von Bülow. Representei, por assim dizer, Bill Clinton. Representei Bill Clinton, representei Ted Kennedy em uma acusação de assassinato e isso nunca foi um problema. Mas Donald Trump foi o fim do mundo. Foi como se eu não apenas representasse Adolf Hitler, mas também realmente apoiasse suas políticas. A esposa dele, os filhos, os netos pararam de ser convidados para casamentos e aniversários. Aliás, você já percebeu que os apoiadores de língua russa do Partido Democrata têm o mesmo ódio incessante e o desejo de machucar aqueles com quem discordam em questões econômicas ou políticas? Me ajude a esclarecer uma coisa. Você mencionou no programa do Sean Spicer que existe uma lista do Epstein. No programa do Chris Cuomo, você disse que não há uma lista que Trump ou Bond pudessem obter, mesmo que quisessem. Mas existe uma lista de vítimas, acusadores e acusados no Distrito Sul de Nova York? Me ajude a esclarecer isso e por que a Penn Bond não pode ter acesso fácil a eles. Bem, o juiz lacrou esses documentos e o juiz lacrou muitos materiais, alegando que querem proteger as vítimas. Mas deixe-me contar duas histórias para você. Uma delas é sobre uma mulher chamada Sarah Hanson. Ela afirma ser uma vítima. Ela escreveu 50 cartas para Maureen Callahan, uma jornalista do New York Post, dizendo que ela tem gravações em vídeo com Donald Trump e Hillary Clinton. Isso foi na véspera das eleições de 2016, com Donald Trump, Bill Clinton e outros, incluindo Richard Branson. Todos fazem sexo com crianças. Ela disse que tem gravações em vídeo, ela enviou uma cópia para a Rússia para proteção. Então eles fizeram uma investigação e descobriram. Ela, claro, inventou tudo. No final das contas, ela confessou. Então, se você publicar apenas as acusações, você terá acusações, mas não uma resposta completa. O mesmo vale para uma mulher chamada Maria Farmer, que foi citada em. Essa é uma mulher que inventou histórias sobre coisas que ela não poderia ter visto, porque aconteceram anos depois que ela deixou a situação com Epstein. E essa mulher que negava o Holocausto dizia que os judeus matavam alemães e que os alemães não matavam judeus.
Ela é uma defensora dos protocolos dos sábios de Sião. Ela odeia todos que são judeus e mesmo assim ela com seu nome acusava as pessoas. E por isso não se pode simplesmente ter uma lista de acusados sem uma lista de acusadores e os motivos pelos quais não se deve acreditar neles. Existe uma lista que inclui Shimon Peres, ex-primeiro-ministro de Israel, outro ex-primeiro-ministro Ehud Barak e famosos filantropos judeus. Você sabe, listas antissemitas já foram sugeridas. Deixar a lista é fácil. A lista de Jeffrey Epstein não existe. Há apenas uma entrevista realizada pelo FBI, na qual não acreditaram e não deram importância, mas eles a possuem. As listas de nomes e os nomes foram editados, mas eu sei quem são porque fiz minha própria investigação. E, por exemplo, em uma das listas está o nome de George Mitchell, ex-líder da maioria no Senado, Bill Richardson, ex-embaixador na Organização das Nações Unidas. Esses nomes estão na lista? Mas essas acusações são confiáveis? Bem, nós não sabemos. E por isso não devemos simplesmente proteger as supostas vítimas, porque algumas dessas vítimas são criminosas. Por exemplo, Sarah Ransom e Maria Farmer são criminosas. Elas são falsas testemunhas. Elas deveriam estar na prisão. E ainda alguns funcionários do FBI dizem que os democratas trabalharam na lista para colocar ali quem eles queriam e tirar quem eles não queriam. É assim que se entende isso. Você Disse que não viu nada ligando Donald Trump aos crimes ou fetiches de Epstein. O advogado David Schoen disse que não viu nada ligando Trump aos crimes de Epstein. O advogado que representou 20 vítimas de Epstein falou e disse que pessoalmente não viu nada que ligasse Trump aos crimes de Epstein. Sabemos que eles circulavam em círculos parecidos. Mas parece que a grande mídia e talvez os democratas, nem todos os democratas usam isso como uma arma contra Donald Trump, já que ele está no Salão Oval. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E, aliás, isso é internacional. Eu estive em um programa na Índia e eles tentaram mentir sobre Donald Trump, eu os parei. Eu estive em um programa na Rússia e eles tentaram mentir sobre Donald Trump. Isso se tornou uma tentativa mundial de pegar o Trump. Sabe, eu escrevi um livro alguns anos atrás chamado Pegar o Trump. E ele fala sobre as tentativas de usar o sistema jurídico para fins políticos. Será que pode ser que tudo não seja nada do que nos contam e sim algo bem diferente? Por isso, nenhuma conclusão por enquanto, só quando tudo for colocado na mesa e confirmado. Caso contrário, eu serei como aqueles que acreditam que os judeus matam crianças camponesas para misturar o sangue delas na matzah. Aliás, eu acho que estão mentindo sobre o Trump. Bem, quase tanto quanto o FMI. E o principal é que é praticamente a mesma coisa, com a única diferença sendo a matzá com sangue de crianças cristãs. Ele não come. E, aliás, nesse tempo ele está mudando o mundo. Conseguimos fechar um acordo que satisfaz muito ambas as partes. Então isso é um acordo muito poderoso. Neste acordo preliminar, está incluída uma tarifa geral de 15% sobre a maioria dos produtos da União Europeia que entram nos Estados Unidos da América e a tarifa de 50% sobre aço e alumínio permanecerá. Trump afirmou que a União Europeia concordou em comprar cerca de 750 bilhões de dólares em energia americana e investir mais centenas de bilhões de dólares. Uma tarifa geral de 30% deve entrar em vigor ainda esta semana. A União Europeia vai concordar em comprar dos Estados Unidos energia no valor de 750 bilhões de dólares. Energia no valor de 750 bilhões de dólares. Isso é um golpe para a Rússia, como você entende. Eles vão concordar em investir nos Estados Unidos 600 bilhões de dólares a mais do que já investem. Então eles estão investindo uma grande quantia de dinheiro. Essa quantia, você sabe, é muito significativa, mas eles vão investir mais 600 bilhões de dólares. Eu até diria que a Europa quer ter direitos sobre a inteligência artificial, cujo centro está se tornando a nossa Pensilvânia.
Eles concordam em se abrir. Eles concordam em abrir seus países para o comércio com tarifa zero, então esse é um fator muito importante, a abertura dos seus países. Todos os países estarão abertos para o comércio com os Estados Unidos com tarifa zero. Poderemos importar produtos para a Europa sem tarifas alfandegárias. Isso é uma grande ajuda e apoio aos produtores americanos. Suspeito que isso seja o pagamento pelo fato de, como já disse no início, nós os protegermos. Ainda não compreendi bem sobre os carros. É provável que eles cobrem 15% de nós e nós cobramos 15% deles. Os demais produtos ficam com taxa zero. Mas posso estar enganado nesse sentido? Temos um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo. E isso é um grande feito, é um feito enorme. Isso trará estabilidade e previsibilidade, o que é crucial para os negócios dos dois lados do Atlântico. São 15% de tarifas em todas as áreas, tudo incluso. Os investimentos que o Sr. Presidente acabou de mencionar irão para os Estados Unidos e para os compradores de lá. De fato, de acordo... O mercado europeu, com 450 milhões de pessoas, está aberto. Então, é um bom negócio, é um negócio enorme. Sim, foram negociações difíceis, eu sabia disso desde o começo, e realmente foi muito complicado, mas chegamos a boas conclusões do seu lado. Novamente, parabéns e muito obrigada. E o que está acontecendo internamente no Partido Democrata? O que eles mesmos dizem? Eles acham que está tudo indo perfeitamente bem? Ou é aquele desespero, como dizem, corre, se enrola num lençol branco e vai rastejando para o cemitério? Nova pesquisa mostra que os democratas têm o menor índice de aprovação entre os eleitores em 35 anos, enquanto os republicanos estão quase 20 pontos à frente deles. O quanto isso deve ser um sinal de alerta para os democratas a um ano das eleições intermediárias e o que eles podem fazer para melhorar sua imagem entre os eleitores. Isso é um alerta vermelho generalizado, não apenas uma bandeira vermelha, mas um alarme estridente que os democratas não podem ignorar. Eu digo isso pensando em como as pessoas estão irritadas, porque os democratas foram para as eleições de 2024 com uma plataforma focada em quão perigoso é Donald Trump. Acredito que os democratas devem prestar atenção nisso e repensar suas atitudes. Isso inclui como eles tratam os candidatos que, de fato, despertam o interesse dos eleitores e aumentam a participação nas eleições. Claro, eu falo sobre Zakrana Mamdani, candidata democrata à prefeitura de Nova York. O fato de que os democratas não deram um apoio esmagador à sua campanha e depois viram pesquisas que os decepcionaram, significa que eles precisam recomeçar. Não apenas em resposta a Donald Trump, mas também ao atrair jovens candidatas que ampliam a base e entusiasmam o público. Porque isso é algo de que elas vão precisar de forma crítica em 2026. Agora, talvez eu seja um tolo aqui porque não vejo números que me digam que é do interesse dos democratas apoiar e patrocinar um candidato como o Sr. Mamdani, que claramente é comunista, socialista. Chame-o como quiser. Ele é um exemplo claro de políticas e medidas que não contribuem para o apoio e prosperidade das pessoas em nosso país. E toda a história mostrou que os países comunistas e socialistas não são a forma de governo mais bem-sucedida. Isso não faz as pessoas prosperarem. Isso transforma as pessoas em escravas do governo, o que é a última coisa que os americanos precisam no momento. Uma visão curiosa sobre os democratas. Nossas ações nos levaram a uma situação terrível, então vamos continuar fazendo tudo do mesmo jeito para consertar essa situação catastrófica. Bem, faz algum sentido o que eles dizem. Seu partido, o Partido Democrata, publicou no Twitter ou no X nos últimos dias um gráfico que mostrou um aumento acentuado nos preços dos alimentos. A Casa Branca pegou esse gráfico dos democratas e o repostou exatamente para mostrar que a maioria dos aumentos de preços nesse gráfico aconteceu durante o governo Biden. Depois, os democratas apagaram a postagem. Então, eu fico curioso para saber, você acha que os democratas entenderam seus problemas, tanto em termos de comunicação, quanto em reconhecer que a inflação na era Biden, por exemplo, é uma das razões pelas quais o seu partido não está no poder? Sim, eu acho que isso é justo. Durante o governo Biden houve inflação, eu acompanhei isso de perto.
Sabe, eu sei quanto custam a carne, os ovos e o leite, onde eu e a Gabi compramos em Tucson, Arizona. Eles aumentaram durante o governo Biden e continuaram subindo. Os preços vão oscilar, mas é importante que os americanos saibam que a política tarifária de Donald Trump provavelmente aumentará os custos. Isso vai demorar devido às cadeias de suprimentos. Coisas que vêm, sabe, em alguns casos de todo o mundo. Os democratas sempre assustam com o que pode acontecer no futuro por causa do Trump. E então, quando isso não acontece, eles inventam alguma coisa nova. E o seu comércio? Em política. A política comercial dele para meus eleitores. No Arizona, há muitos produtos que cruzam a fronteira sul, produtos agrícolas que criam milhares e milhares de empregos, não só no Arizona, mas também no estado do Texas. E agora estamos enfrentando uma perda significativa de empregos. Então, quando você pensa que a inflação é um problema para a família, a perda de empregos é um problema ainda maior. Estamos tentando compreender como lidar com essa administração. Conversei com o ministro do Comércio sobre algumas dessas tarifas, mas não obtivemos a resposta necessária. De novo, vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês acham que estava ruim com o Biden? Esperem para ver como vai ficar ruim. Muito em breve vai ficar ainda pior. Parece aquele negócio de deixe-me proteger vocês desse bandido, porque ele é ainda pior do que eu. Aliás, vocês perceberam que os falantes de russo e ucraniano, os falantes, não quero dizer cabeças, os que odeiam o nosso país, dizem a mesma coisa. Vai ficar ainda pior. Ainda pior. Novas pesquisas surgem frequentemente. Regularmente, novas pesquisas indicam que os democratas atingiram seu nível mais baixo historicamente. A mais recente foi da. A aprovação dos democratas atingiu um nível historicamente baixo, com 63% dos eleitores tendo uma opinião desfavorável sobre o partido. O que seu partido deve fazer para superar esse cenário? O que penso sobre essa pesquisa dos democratas? Sim, estamos em baixa novamente. O que eu vejo e ouço dos meus eleitores, seja quando atendo o telefone no meu escritório ou quando estou no supermercado. Todos estão preocupados, chateados, ansiosos. Eles estão preocupados com o gás, estão preocupados com os crimes de guerra na Ucrânia. Ou seja, essa mulher desagradável, ela afirma que o eletricista americano, o fisioterapeuta, o vendedor de loja, o motorista de ônibus escolar, ficam nervosos por causa dos crimes de guerra na Ucrânia e não por causa dos assuntos da própria família. E é por isso que a popularidade do Partido Democrata está tão baixa. E te perguntaram por que a popularidade do Partido Democrata está tão baixa. Ela respondeu para a gente que as pessoas ficam nervosas por causa dos crimes na Ucrânia. De fato, os democratas são idiotas. Ou talvez eles sejam apenas mentirosos. Eles também agora se preocupam com coisas com as quais antes não se preocupavam. Medicaid. Dezenas de milhares dos meus eleitores correm o risco de perder o apoio do Medicaid, seja por causa do abuso de substâncias ou para o filho com deficiência. Então, eles se preocupam com coisas com as quais antes não precisavam se preocupar e veem um presidente que não resolve grandes problemas, alguns dos quais são muito artificiais. Ou seja, os cidadãos dos Estados Unidos da América não confiam nos democratas porque os republicanos os deixam nervosos. Você entende alguma coisa? Ou seja, os jornalistas idiotas ficam sentados como bonecos vazios, tipo casca de banana ou como quer que se chame aquela casca, e ficam calados. Vamos ouvir Devor Darkins, um apresentador popular com 1 milhão de seguidores. O motivo pelo qual os democratas têm uma baixa taxa de aprovação não tem nada a ver com o que ela acabou de dizer ou com o que o senador Mark Kelly acabou de falar. Nem isso está ligado à radicalização de sua base nos últimos 10 anos. Reflita sobre como eles sempre se comunicam com seu eleitorado. Eles continuam dizendo a eles que o presidente Trump é uma ameaça existencial à nossa democracia, que ele é Hitler, que ele vai queimar este país e nos levar à falência. E como nada disso realmente aconteceu. E mesmo que eles acreditem que isso aconteceu, o que é ainda pior, o que os democratas podem fazer fisicamente sobre isso? Certo, então os democratas se colocaram em uma posição em que não podem confirmar o que disseram.
E é por isso que a aprovação deles vai ser baixa e vai continuar baixa por muito tempo até que eles mudem sua mensagem. Mas agora a mensagem deles continua sendo lutar contra o presidente Trump com todas as forças em todas as questões. Em vez de lutar pelo povo americano e buscar maneiras de trabalhar com o presidente Trump de forma bipartidária para oferecer soluções reais ao povo americano. Bem, aqui está uma pessoa normal, não uma boneca congelada e nem um mentiroso polido com um sorriso colado no rosto. Não dá para superar Donald Trump sendo mais Trump do que ele. E você não pode superar Donald Trump. Isso não vai funcionar. É exatamente por isso que o Partido Democrata tem os índices mais baixos de todo o país em toda a história. Mais pessoas não gostam deles, se opõem a eles, se recusam a votar neles do que nunca antes. E 3 grupos que os abandonaram. Eleitores jovens que eram tão a favor do Partido Democrata odeiam essa negatividade. E os jovens, homens, estão olhando para o Partido Republicano. O segundo grupo são os latino-americanos. Seu número de eleitores é quase o dobro dos afro-americanos e logo será o dobro. Mais uma vez, a maioria dos homens latino-americanos votou em Trump, algo inédito. E o terceiro grupo são os sindicatos organizados. Para onde eles estão olhando? E os democratas organizacionalmente fizeram parte dos sindicatos por muito tempo. Esses eleitores questionam: por que vocês falam sobre pessoas transgênero e levantam questões sociais que não fazem parte da nossa vida? Por que não se concentram em nós? 3 grupos que são importantes para a coalizão democrata os deixaram. Eles não são republicanos nem apoiam Trump, apesar de terem votado nele, mas estão dando uma chance a outro país. E nenhuma negatividade e nenhum golpe no rosto vai trazê-los de volta. Explique isso para as bocas falantes da internet de língua russa. Aliás, você sabe quem joga a lama mais suja no Trump? Você acertou. Os ucranianos. Aqueles para quem Trump é tão necessário quanto o ar como o único salvador. Mas eles não conseguem deixar de falar sujeiras e maldades sujas. Porque é assim que somos, né? Saímos ao vento, abrimos o zíper e fazemos xixi contra o vento porque não conseguimos nos controlar. Eles agem assim para prejudicar a situação de Trump. Aliás, o que os democratas dizem sobre os crimes relacionados à suposta ligação do Trump com o Kremlin? A avaliação do Comitê de Inteligência deixou de fora o elemento mais importante do relatório, que contradizia fortemente as principais conclusões sobre as intenções de Putin. Na avaliação, faltava uma informação significativa, que um antigo confidente do Putin informou a um contato sensível que, abre aspas, Putin afirmou não se importar com o vencedor das eleições. Putin afirmou que, de qualquer forma, a Rússia está estrategicamente posicionada para superar qualquer um deles. Por que essa informação foi excluída da avaliação do Comitê de Inteligência? Bem, Shannon, vamos ser absolutamente claros. Não há nenhuma informação nova. Exatamente. Todas as informações no Comitê de Inteligência da Câmara e que estavam no Senado são novas para você, mas estavam disponíveis para o Comitê de Inteligência da Câmara. Durante os anos de 2017 a 2020, todas essas investigações e revisões foram realizadas na primeira administração Trump. Deixemos absolutamente claro, não podemos confundir o que realmente está acontecendo aqui, nem essas acusações, certo? Conluio é diferente da afirmação de que a Rússia tinha uma preferência clara sobre a qual havia um consenso bipartidário, e isso existiu e continua existindo há muitos anos. O caso em que Putin disse que não tinha preferências. Como poderiam concluir que ele tomou um lado milagroso se isso foi intencionalmente excluído da avaliação, onde afirmou não ter preferências? Nada foi especialmente ocultado ou escondido. Todas essas informações estiveram disponíveis por muitos anos. Ninguém escondeu nada. Bem, o que sua mão está fazendo na minha bolsa e a minha mão na sua bolsa foi ela que atacou minha mão, sua bolsa. E aí está a jornalista de esquerda e o senador Lindsey Graham. O ex-presidente Obama se pronunciou através de seu porta-voz. O ex-presidente Obama se pronunciou através de seu representante. Ele afirmou que isso não é verdade. Conversei com Susan Miller, ex-funcionária sénior da CIA, que ajudou a supervisionar a avaliação de inteligência de 2017 sobre a interferência russa. Ela afirmou não ser verdade que Obama ou outra pessoa tenha solicitado algo a eles. Para influenciar a investigação deles. Ela, uma republicana, afirmou que todos eles teriam pedido demissão caso isso tivesse ocorrido. Senadora, você está tentando reescrever a história para desviar a atenção do caso Epstein?
Não, estou tentando informar a você e à mídia que encontramos algo que não sabíamos antes. No fim das contas, não estou pedindo para acusar o presidente Obama de traição, mas estou pedindo uma investigação. O Sr. Miller também disse que não há provas confiáveis de que o presidente Trump conspirou com os russos Godami. Por meses, dias e semanas, as pessoas viveram em um mundo de cabeça para baixo, seguindo a narrativa de Mueller. Sobre o fato de que Trump estava em conluio com os russos, que a campanha eleitoral de Trump colaborou com os russos. As únicas pessoas que conspiraram com os russos foram da campanha de Hillary Clinton. E Christopher Steele, que criou o documento para obter mandados contra Carter Page com base em mentiras e enganação. Vamos parar aqui mais uma vez. Eu vou ficar fora por 10 dias, mas talvez eu consiga gravar vídeos durante a viagem. Bem, claro, não diariamente. Obrigado a todos que ouviram, a todos que voltaram para ouvir outros vídeos, a todos que se inscreveram e principalmente a quem compartilhou, como dizem, com os amigos. O canal está crescendo. Desde 7 de novembro eram 109 mil, hoje são 262 mil. Isso dá 582 pessoas se inscrevendo por dia. Obrigado pela confiança. Eu prometo que, embora eu possa, é claro, cometer erros, eu nunca vou enganar vocês. Sim, às vezes eu xingo. Eu realmente não gosto de algumas categorias de pessoas, tolos, pseudo-intelectuais e mentirosos. Ou seja, mais ou menos 98% da população do planeta. Mas, em compensação, eu adoro os 2% restantes. Então, obrigado por vocês existirem. Até a próxima. Legendas criadas por